Informação ao vivo da reportagem da Rádio Bandeirantes, Lucas Herrero. Bom dia, Lucas. Muito bom dia a você, Thaís. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Faltam equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde em todos os estados do Brasil. Mais de 1.500 denúncias dessa falta dos chamados EPIs. Essas denúncias foram feitas à Associação Médica Brasileira desde a última quinta-feira. Ou seja, para explicar melhor o que seriam esses equipamentos, faltam materiais como álcool gel, máscaras, luvas, gorros, óculos e capotes impermeáveis essenciais na proteção dos médicos e dos enfermeiros. A Rádio Bandeirantes teve acesso com exclusividade a dados preliminares que foram apresentados em uma reunião da Associação Médica Brasileira. Quase 35% das reclamações, ou seja, 449, vieram do estado de São Paulo, liderando o ranking nacional. Na sequência vem Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, reforçando que ainda são dados preliminares, então os números divulgados oficialmente hoje na parte da tarde fatalmente vão ser maiores. E esses EPIs, Thaís, asseguram a saúde do paciente, evitando que um médico contaminado e assintomático, por exemplo, acabe contagiando outras pessoas. Para a gente trazer mais um dado, o que mais chama atenção é que 91% das reclamações citam a falta de máscaras nas agências e também nos postos de saúde. E um terço, mais de 500 denúncias, citam a falta de um simples álcool gel em postos de saúde e também ambulatórios e hospitais. E analisando agora por municípios, Thaís, dos 382 denunciantes, foram 85 paulistas, de novo, liderando o ranking nacional, 67 mineiros, além de 27 gaúchos e cariocas. Vamos então ao outro lado, a nota que foi enviada à Rádio Bandeirantes pelo Ministério da Saúde. Eles informaram que já realizaram a compra emergencial de 60 milhões de unidades, de mais de 20 itens de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, e também está em andamento o processo de compra de mais 72 milhões de unidades para reforçar, assim, o estoque dos estados e dos municípios, que nesse momento não é nada bom, Thaís. E não deve caber só ao Ministério da Saúde prover esses profissionais desses equipamentos de proteção. O que fazem os estados e os municípios? É que ninguém estava preparado, essa que é a verdade, para uma pandemia como essa. Agora, também não ajuda em nada a liminar que o ministro Marco Aurélio Mello, ele gosta, né, de estar na crista da onda, que ele concedeu a estados e municípios, né, autorizando o fechamento de aeroportos, portos e rodovias. Muitas delas federais ou estaduais, e aí no caso seriam os governadores, mas prefeitos querendo fechar portos, aeroportos também, já extrapola. Quer dizer, é uma subversão da hierarquia. E o ministro Marco Aurélio Mello não quis saber. Ele, pronto, concedeu a liminar. Não pode. A ministra da Agricultura, Zé Paulo, deu entrevista para a gente essa semana aqui para o Datena, ontem ou anteontem, no 90 Minutos, dizendo o seguinte: a produção, a nossa safra, nesse momento, está excelente. Isso aí vai ajudar a gente a segurar as pontas também nesse momento. Como é que você não vai escoar a safra de grãos para o porto, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque fecharam ali a divisa? Isso não é possível, né? Tem muita gente exagerando também ali na hora de tentar proteger a sua casinha, Thaís, né? Aí precisa de bom senso de todo mundo, né? Se alguém estiver fazendo isso, acho que essa rodada de conversas entre presidente da República e governadores serve para esse tipo de debate, não é? Olha, não é possível impedir a passagem de um caminhão. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, mas vamos imaginar aqui para o Porto de Paranaguá, para o Porto de Santos. Não é possível impedir que os nossos caminhões continuem rodando pelas estradas para abastecer as nossas cidades, não é? E me parece que esse tipo de coisa não tem acontecido, né? O impedimento de circulação de caminhões para abastecimento, seja para exportação, seja para consumo interno aqui. Agora, esse trabalho, e aliás o ministro Tarcísio Gomes tem tido muito manejo para fazer esse trabalho, né? Eu tenho visto entrevistas muito interessantes do ministro Tarcísio, para variar, não é? Tem ministros que agem com absoluta habilidade nesses momentos, né? E ele reuniu o consórcio de secretários de transportes no começo da semana lá em Brasília para explicar que determinadas coisas não podem ficar sujeitas a bloqueios, a impedimento de circulação. A minha dúvida é,
com ânimos acirrados assim, né, Cláudio? Será que a gente consegue chegar num acordo, né? Pois é o que a gente espera que os nossos líderes políticos, né, os ocupantes de cargos públicos, tenham juízo, né, e se entendam. Agora, eu acho que a Justiça, eu concordo com o Zé Paulo, achei essa decisão do ministro Marco Aurélio lamentável mesmo, né? A Justiça tem que agir, né, num momento como esse, no sentido contrário, né, no sentido de preservar o bem comum. Ontem, por exemplo, aqui em Brasília, houve 2 decisões judiciais que foram nessa direção. Uma delas, o juiz que negou, de forma bastante veemente, assim, uma ação oportunista patrocinada pela OAB do Distrito Federal, em conluio com essas entidades, organismos que envolvem criminalistas, todos eles muito arrogantes, né? Eles entraram com uma ação para soltar os presos. Sabe aquela coisa que pretendia o ministro Marco Aurélio? Eles tentaram fazer isso aqui. Tentaram dar uma de João sem braço, num momento como esse, né, em que o que a gente precisa é preservar a população carcerária de contágio, que é uma coisa que tem sido preservada até agora, não sei como, é até um milagre, mas parte disso, ou foi fundamental para isso, que eles continuassem onde estão. Suspender a questão do regime semiaberto. Eles queriam liberar tudo. E o juiz, até com muita firmeza e muita coragem, o desembargador aqui, Silvânio Barbosa, aqui do TJ, proibiu. E essa proibição pode ter estancado imagina, se ele concede, isso poderia virar um mau exemplo ou abrir um precedente para o país todo, né? Uma outra decisão aqui, o juiz prorrogou por mais 14 dias o recolhimento domiciliar daquele paciente problema, que é o marido da primeira doente de coronavírus aqui, que está em estado grave, ele que se recusava a tratamento, etc. e tal, ele entrou na justiça para a justiça, e não o médico, né, e não as autoridades médicas, mas a justiça lhe dá alta médica. E o juiz, ao contrário, o obrigou a mais 14 dias de recolhimento obrigatório, de quarentena em casa, sob pena, a menos que nesse período, antes disso, os médicos atestem que ele está curado.